Una voz puede informar. Muchas voces pueden transformar una región. 3 mujeres, 3 países, 3 experiencias que revelan cómo la comunicación feminista también es un espacio de resistencia, de memoria y de construcción democrática. Esto es Mujeres en la Comunicación en América Latina. Una serie especial de CIMAC Radio con el apoyo de WAC. Buen día y gracias por acompañarnos. CIMAC presenta una serie de conversaciones con mujeres referentes de comunicación en América Latina. Voces que desde distintos espacios han impulsado la democratización de la palabra, los medios comunitarios y el derecho a comunicar. En esta emisión nos acompaña Magali Cuna, periodista, doctora en Ciencias de la Comunicación e investigadora del Instituto de Estudios de Religao. Es editora de la plataforma Religao e Poder del proyecto Bereira, enfocado en combatir la desinformación en entornos religiosos digitales. Su trabajo ha sido fundamental para comprender fenómenos como el crecimiento de los movimientos evangélicos, la influencia de la religión en la política, el activismo digital y los desafíos que enfrentan las democracias latinoamericanas. Todo esto con una perspectiva de género y también un enfoque hacia los derechos humanos, sobre todo de las mujeres. Pues Magali, bienvenida y gracias por acompañarnos en esta emisión. Y para empezar esta conversación me gustaría preguntarte, a lo largo de tu trayectoria has estudiado la relación entre religión, comunicación y política. ¿Por qué es importante entender estos 3 ámbitos de manera conjunta en América Latina? Sí, vivimos en un contexto que no es más posible hablar de comunicación, especialmente de los medios, sin hablar de religión, porque los grupos religiosos están presentes muy fuertemente en los espacios de medios. Buscan estrategias de comunicación para estar presentes en los espacios públicos. Entonces, no es posible hablar de comunicación en medios hoy sin considerar el rol de las religiones. Lo mismo en considerar las religiones sin hablar de los procesos de comunicación, de los procesos de búsqueda de una presencia más pública de las religiones en América Latina, en los medios de comunicación, en estrategias de aparición pública por los medios son muy importantes, muy significativos hoy en nuestro continente. Entonces, es una relación que es muy necesaria cuando hablamos de periodismo, de publicidad, de cinema, de todas las composiciones posibles de procesos comunicacionales, las religiones están ahí presentes. Entonces, es necesaria una preocupación, una comprensión de estos procesos todos. Magali, en este contexto, me gustaría saber cómo ha cambiado el papel de los actores, religiosos en el espacio público durante las últimas décadas. Ya nos estabas adelantando un poco, pero ¿podemos profundizar en este sentido? Sí, los grupos religiosos, especialmente los cristianos, católicos y evangélicos, buscan una presencia más amplia en el espacio público. En el pasado, estavam muito preocupados com suas próprias comunidades, com seus próprios espaços. Tinham processos de comunicação interna a los grupos, pero en las últimas, por lo menos las últimas 3 décadas, los últimos 30 años, vemos que estes grupos cristianos estão mais preocupados com sua presença pública, com sua aparição pública, com formas de comunicar para allá de las comunidades internas. E também uma espécie de disputa por espaços públicos em la política, em la cultura, levando a religião a uma presença religiosa, sim, discutindo as religiões em los espaços públicos como outros grupos fazem, com seus temas, com suas discussões. Então, em los últimos 30 anos, é como um fenômeno de que os grupos religiosos católicos e evangélicos principalmente, pero não solamente eles, temos também judíos, temos também islâmicos,
grupos espiritualistas também, que buscam disputar esta presença em los espaços. E a política é o tema que mais aparece, mais está presente em las discussões, porque estes grupos têm uma búsqueda de disputa de los espaços. A política é uma forma de presencia muy significativa. Magali, también dentro de tu vasta trayectoria, pues conocemos que has trabajado en la verificación de información en espacios religiosos y digitales, ¿no? Eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de desinformación circula con mayor frecuencia en estos entornos? Sim, isso é muito significativo porque os grupos religiosos, as investigações acadêmicas han mostrado que os grupos religiosos são vulneráveis à circulação de desinformação. Por quê? Porque há uma verdadeira indústria de produção de desinformação, conteúdos falsos, conteúdos que buscam convencer pessoas a pautas, a temas políticos, especialmente políticos, pero não solamente, temas também econômico-financeiros, de grupos que buscam vantagens econômico-financeiras e buscam convencer pessoas com conteúdos que são desinformativos. E o que passa? O que passa é que a indústria de desinformação, grupos que são criados especialmente para construir estes conteúdos, para convencer pessoas, tratam de construir conteúdos, tratam de crenças, tratam de coisas que afetam comunidades e que são comunidades de pertença. Então, se um conteúdo é construído para afetar grupos religiosos, buscando temáticas que afetam crenças e visões de mundo com suas religiosidades específicas, estas comunidades de pertença religiosa são muito fortes, católicas, evangélicas e também de todos os outros grupos que temos, são muito fuertes en acreditación a lo que circula en el interior de estas comunidades de pertença. Então, grupos religiosos são grupos privilegiados em la circulação de desinformação, porque há como que uma certeza de que algo que é enviado a um grupo religioso tem circulação certa. São comunidades muito fortes de pertença. Então, os grupos religiosos e suas comunidades, uma paróquia católica, uma igreja evangélica, estão perfeitamente conectadas com as redes digitais. Então, grupos de WhatsApp, todas as redes digitais das plataformas como Facebook, Instagram, e todas essas outras, YouTube também, e se cria uma espécie de acreditação para tudo que se recebe por estes espaços. Então, os grupos da indústria da desinformação, que são grupos pagos e criados para criar conteúdo que convença pessoas a temas diversos, eles criam conteúdo específico para comunidades religiosas que afetem crenças e visões de mundo que circulam nessas comunidades, para que haja uma acreditação destes conteúdos. E com isso, eles se propagam muito facilmente. Os grupos religiosos são os grupos que mais aceitam e recebem e assimilam conteúdo desinformativo, falso, enganoso, porque há uma espécie de uma facilidade de aceitação. E os conteúdos são preparados especificamente para que sejam acreditados nesses espaços. Por lo tanto, é muito fácil que os grupos
propaguem no interior de uma comunidade religiosa um conteúdo desinformativo. E muitos destes conteúdos são enviados por curas, por pastores evangélicos, por liderazgos de uma comunidade religiosa, e a acreditação é mais forte porque são líderes dessas comunidades que contribuem com esta propagação. Então, é muito importante um trabalho de educação destas comunidades, não solamente de confrontação de los conteúdos, que é o projeto que trabalho atualmente em Brasil, pero também conjuntamente um processo de educação para que estas comunidades percebam que são utilizadas nestes sistemas, ecossistema desinformativo, como comunidades que propagam facilmente estes conteúdos. Justo en este sentido, ¿no? Ya nos estás como explicando a detalle por qué las noticias falsas pues encuentran este terreno fértil en contextos pues de pues sí, polarización, tanto política como pues también religiosa. Y me gustaría preguntarte también, ¿qué riesgos representa la desinformación para la democracia y los derechos humanos, sobre todo en América Latina? Altos riscos, porque temos um direito fundamental de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el derecho a la información. Tenemos derecho a informação segura, correta, digna, com dignidade de informação. E quando mentiras, conteúdo falso, conteúdo enganoso circula, temos esse direito violado, temos esse direito negado, porque isto é muito, muito nocivo à democracia, muito nocivo à participação das pessoas em sociedade, em comunidade, e porque pessoas não têm a informação necessária para que vivam em sua dignidade política, cidadana, em termos de los derechos e de los términos de lo que é necessário saber, conhecer para viver em comunidade, para viver em sociedade. Então, a desinformação é nociva, é algo muito custoso para as comunidades e para os pueblos, porque é na negação de lo que é necessário conhecer, a verdade, aquilo que liberta as pessoas para viver plenamente em sociedade. Y Magali, pasando como un poco a otros temas, por decirlo así, me gustaría saber también, ¿tú cómo ves el papel de las mujeres en todo este entorno al que pues te dedicas, al que has estudiado y que tienes pues una amplia experiencia y que nos estás comentando? ¿Qué papel de las mujeres periodistas juegan? Papel muito significativo, porque as mulheres têm uma característica política em nossa sociedade, que é a característica crítica. As mulheres têm, na América Latina, uma posição muito crítica, muito com sabedoria, conhecem a realidade, discutem essa realidade. E quando há mulheres periodistas, esta característica é importante para se conhecer e conseguir, para se lograr a capacidade de publicizar conteúdo comprometido com esta realidade. Há mulheres capacitadas, muito capacitadas em nosso continente para produzir informação segura. E as mulheres têm esta condição especial. Claro que há homens também capazes de isto, pero esta característica de mulheres latinas em la resistência latino-americana, la crítica à realidade que se foi construindo ao longo de los siglos e siglos, e as mulheres estão em la base de nossa sociedade e logram trazer isto para o trabalho periodístico. Isto é muito importante.
también me interesa saber, ya que en algunos de tus trabajos has analizado justo el avance de los fundamentalismos en la religión. Y en este sentido, ¿cómo afectan justo estos fenómenos a los derechos de las mujeres y de otros grupos históricamente discriminados, pero especialmente en las mujeres? Especialmente e principalmente as mulheres são o alvo, o objetivo primeiro destes grupos fundamentalistas, que são fundamentalismos político-religiosos, que avançam em nosso continente, especialmente em los últimos 20 anos. Nossas investigações demonstram que os fundamentalismos são reacciones al avance de derechos, grupos diversos em nosso continente, especialmente mulheres e comunidades tradicionais, indígenas e de las personas pretas, negras, que han trabalhado em los últimos las últimas décadas para lograr derechos, para lograr sus espacios en nuestros países y que nós temos en los últimos 20 anos son grupos políticos que están alianzados con grupos religiosos para frenar avances, para frenar estes avances desses grupos, principalmente mulheres, comunidades indígenas e comunidades pretas negras. Então, estes grupos atuam para frenar estes direitos, primeiro com linguagem religiosa que põe culpa em mulheres, como que estão abandonando suas famílias quando vão a trabalhar, quando vão a estudar, e as famílias são o primeiro elemento importante na base da sociedade, e as mulheres deveriam ocupar seu espaço privilegiado em família, não fora dela. Então, temos esse discurso combinado com religião, especialmente com a Bíblia, pero não solamente o discurso cristiano, mas hablamos principalmente porque os cristianos são o grupo maior, considerando religiões em América Latina. Então, se usa da Bíblia, se usa deste discurso para poner culpa e para dizer às mulheres que têm que ocupar o lugar que lhes pertence, que é dentro de casa. Sí, ¿Sí? totalmente. Sí, y Magali, pues estamos llegando al final de esta entrevista, pero no me quiero ir sin antes preguntarte, ¿qué mensaje le mandas a las mujeres periodistas, a las comunicadoras que están enfrentándose a todos estos desafíos, a todos estos retos que nos estás comentando? ¿Qué mensaje les quieres compartir? Necessário cada vez mais uma renovação de nosso compromisso com o direito à la informação. Mujeres periodistas, como os periodistas em geral, têm que renovar este compromisso. E as mulheres, principalmente, porque han sido um alvo, um objetivo destes movimentos que hoje enfrentamos em nosso continente, que buscam frenar o avance de las conquistas de los derechos, de la presencia pública de las mujeres. Entonces, es necesario una renovación de este compromiso con el derecho a la información. Es necesario también oír cada vez mais ouvir as mulheres que estão em las comunidades para que podamos trabalhar para as necessidades dessas mulheres. Elas necessitam também de informação segura, de informação que garantize a dignidade destas mulheres onde elas estão. Então, trabalhar com a informação segura e ouvir para que podamos responder a estas necessidades comunitárias.
Pues muchísimas gracias por otorgarnos esta entrevista. Hemos conversado con Magali Cuna, periodista, investigadora y una de las voces más relevantes de América Latina en el análisis de la relación entre comunicación, religión, democracia y derechos humanos y también el papel de las mujeres periodistas en la actualidad. Magali, muchísimas gracias por acompañarnos. Hablo de Brasil con mi portuñol. Es muy importante esta oportunidad de comunicarnos. Gracias. Hasta la próxima. Las historias terminan, las conversaciones continúan. Gracias por escuchar Mujeres en la Comunicación en América Latina. Una producción especial de CIMAC Radio realizada con el apoyo de WAC.